Oi, bem-vindos ao nosso canal. Esse vídeo é uma resenha barra análise do capítulo 3 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro aqui, eu tô fazendo assim, ó, essas são as minhas marcações aqui das leituras, das partes e informações que eu achei interessante. O capítulo 3 conta a história de Vassalisa. A história de Vassalisa lembra um pouco a história de Cinderela. Essa história conta de uma moça que em um determinado dia a mãe dela já estava acamada. A mãe gentil, a mãe boa, já estava acamada, já estava doente, e no leito da morte dela, ela disse que ia dar a bênção dela para Vassalisa. E a bênção dela era um presente. E esse presente era uma boneca. Ela deu uma boneca para ela e disse que essa era a bênção dela para Vassalisa. E ela falou para ela: minha filha, não conte para ninguém sobre a boneca. Não fale para ninguém da boneca. Mas sempre que você for tomar uma decisão importante, eu quero que você consulte a boneca. E ok, ela escutou a mãe e a mãe partiu, morreu. O pai dela casou novamente e essa esposa do pai dela não era uma mulher boa pra Vassalisa, ela não gostava dela. Então, as irmãs e a mãe, né, a madrasta dela, criou um plano para matar a Vassalisa da seguinte maneira. Ela estava na casa deles e o fogo estava já acabando o fogo. E o que ela fez? Ela disse para a Vassalisa, assim, falou para as irmãs, né, para as filhas dela assim: ah, minhas filhas, vamos deixar acabar o fogo, e quando acabar o fogo, a gente pede pra Vassalisa ir buscar lenha. Só que tava muito frio e ela poderia morrer ao buscar lenha, por ela não saber o caminho onde pegar lenha, por ela poder ser comida por um animal, por ela morrer de frio, no escuro. Então, isso foi um plano pra matar ela. Então, as filhas concordaram. Ok, minha mãe. Então, elas fizeram isso. Acabou o fogo e elas mandaram a Vassalisa ir para a floresta pegar lenha, né? A floresta pegar mais material para fazer o fogo. Só que ela estava com a boneca. A boneca estava com ela. E tinha uma parte do caminho que tinha duas direções, uma para um lado e uma para outro. E nesse caminho, ela consultou a boneca: qual caminho eu devo seguir? E a boneca prontamente respondeu ela qual caminho ela deveria seguir, e ela obedeceu. Depois disso, ela viu uma parte, né? Um local onde havia um cavaleiro branco, um cavaleiro preto e um cavaleiro vermelho. E quando eles entravam na casa, né? Que era uma casa uma casa da Baba Yaga, a bruxa, né? A bruxa selvagem, a bruxa, né? Ela era feia, essa bruxa, tinha um naringão, ela era assustadora. E ela deveria buscar o fogo na casa dela. Então, entrava um cavaleiro preto, ficava à noite. Entrava o branco, ficava dia. E essa casa, ela tinha pé de galinha, ela andava e ela fazia acrobacia de bailarina, enfim, era uma casa de bruxa, né? Então ela perguntou para a boneca: boneca, é essa casa que eu devo buscar o fogo? E ela falou assim: sim, é essa casa que você deve buscar o fogo. E ela entrou, viu a Baba Yaga lá, a Baba Yaga super feia, assustadora, meio braba. E ela falou: eu quero buscar fogo. E por que eu devo te dar fogo? A Baba Yaga perguntou. E ela falou: porque eu quero.
E daí ela simplesmente foi sincera, verdadeira, realmente ela queria o fogo. Daí a Baba Yaga falou pra ela arrumar a casa. Arrumar a casa, que ela só iria pegar o fogo se ela arrumasse a casa. Então, o que ela fez? A boneca disse pra ela, não se preocupe que você vai conseguir arrumar toda a casa. E a boneca ajudou ela a arrumar toda a casa. E ela fez isso. Tá, ela arrumou a casa. Depois disso, ela falou, não, agora eu quero que você separe o milho são do milho mofado, a semente de papoula do estrume. E ela fez isso, né? E ela era uma pessoa muito curiosa, e ela perguntava muito. Daí a Baba Yaga falou pra ela que perguntar demais envelhece as pessoas. E então a boneca ajudou ela. E aí ela convenceu a Baba Yaga a dar fogo pra ela. Nisso, quando ela foi dar o fogo pra ela falou a seguinte coisa. Ela deu fogo e ela simplesmente, o fogo era uma caveira gigante, um crânio enorme com fogo dentro. E ela foi com essa caveira, ela ficou com medo da caveira, né, que era assustadora, mas a caveira tranquilizou ela e disse que ia ajudar ela. Ok, daí ela foi lá pro local que ela realmente ia, né, pra casa dela, voltar pra casa dela. E quando chegou na casa dela, a madrasta e as filhas se assustaram por ela ter retornado viva. Então a caveira simplesmente matou elas três. E o que a história, né, significa? O que tudo isso significa? No início, né, a mãe gentil, a mãe boa demais, ela morreu. Ela precisou morrer. Por que ela precisou morrer? Ela precisou morrer para que a Vassalisa ela amadurecesse, para que a Vassalisa ela despertasse, né, a intuição dela, ver novos desafios, né? Então, muitas das vezes na nossa própria vida, pessoas, coisas, situações precisam morrer para que a gente avance, para que a gente cresça, para que a gente progrida. E a boneca que ela dá para a menina, que é a bênção dela, significa a nossa intuição. Que quando a gente tomar uma escolha, fizer uma decisão, a gente deve consultar a nossa intuição, perguntar para nossa intuição, o que isso é bom para mim, né? E ouvir a intuição, cultivar a nossa intuição. Então, a boneca representa essa intuição, né? Depois disso, a boneca representando a intuição, existe a madrasta e as filhas ruins, né? Na história. Então, ela tem que usar a intuição. No meu pensamento, existem pessoas ruins que não gostam da gente, então a gente tem que saber lidar também com esse tipo de pessoa. E ela vai atrás da Baba Yaga para buscar o fogo. Mas quando ela chega lá, ela vê a Baba Yaga, uma velha bruxa má não, que ela não era má, mas já era uma mulher que já tinha vivido muitas situações em que ela já era uma mulher madura. Então, quando ela fala para ela assim que ela deveria organizar a casa dela, fazer comida, eu entendo que assim como ela fala de organizar, a gente tem que organizar, seja o nosso ambiente que a gente vive, porque a organização ela dá mais ordem, dá mais direção. Então, ela fala de organização, então a gente tem que organizar o nosso ambiente. A gente tem que organizar as nossas ideias, a nossa mente, seja fazendo uma terapia, né, para melhorar o que a gente pensa, para fluir, né, ter uma direção de vida, ou também escrever os nossos pensamentos e saber nos conhecer, né?
ter uma limpeza também de pensamentos. Tem pessoas que pensam muitas coisas negativas, tem pessoas que cultivam os pensamentos ruins de si mesmo, tem pessoas que não só vê o lado ruim das coisas. Então, essa limpeza que representa lá, quando Baba Yaga falou para ela que ela deveria fazer, também reflete a nossa limpeza dos nossos pensamentos. Ter bons pensamentos, cultivar bons pensamentos, ter relacionamento bom consigo mesmo. Então, eu entendo por isso, né? Outra coisa que eu acho muito importante aqui elencar, eu anotei aqui, né? Eu deixei grifado aqui, deixei marcado para comentar com vocês aqui no vídeo, né? Ah, tá aqui. Então perguntar, né, para nossa própria intuição. Eu devo ir para esse lado ou para o outro lado? Eu devo ficar? Eu devo partir? Eu devo resistir? Ou eu devo ser flexível? Eu devo fugir disso ou correr na sua direção? Essa pessoa, esse acontecimento, essa empreitada é verdadeira ou falsa? Então, ela, além disso, né, ela alimentava a boneca. Então, ela arrumou, ela fez comida para Baba Yaga, ela alimentou ela e a boneca. E a gente tem que alimentar a nossa intuição fazendo essas perguntas, né? E aqui no livro, né, de acordo com pesquisas da autora, as bonecas elas servem como talismãs, são lembretes do que é sentido, mas não visto, do que existe, mas não é de evidência imediata. Então aqui no livro tem os ensinamentos, né? Tem a primeira tarefa, né, que é permitir a morte da mãe boa demais, como eu havia falado, né? Eu já comentei com vocês que ela deveria morrer para que ela pudesse enfrentar situações, evoluir, né? Correr riscos, e quando a gente corre riscos, a gente cresce, a gente avança. Se a gente não corre risco, a gente estagna, a gente para. Mas quando a gente corre riscos, a gente tem ganho também, né? A gente tem aprendizado, a gente tem crescimento, né? Então aqui, terceira tarefa, navegar nas trevas, né? Quando ela atravessa toda aquela escuridão, né? Que a gente vê o nosso lado negativo, se amar mesmo assim, mesmo com nossos lados negativos, né? E ela partir até a casa da Baba Yaga. Que eu achei muito interessante, ó. Pois agora a vassalisa está a caminho da conquista da luz para o fogo. Está no escuro, na mata, e não pode fazer mais nada, a não ser prestar atenção à voz interior que provém da boneca. Ela está aprendendo a confiar nesse relacionamento, que é a boneca, que é a intuição, né? E está aprendendo ainda mais uma lição, a alimentar a boneca. Como alimentar a intuição para que ela seja bem nutrida e responda aos nossos pedidos de que esquadrine as cercanias. Nós alimentamos de vida, ela se alimenta de vida quando nós prestamos atenção a ela. De que vale uma voz sem um ouvido que a receba? Então, quando a gente medita, quando a gente faz perguntas para nós, né? O que a gente quer, o que a gente não quer, a gente escuta a nossa intuição. E quando a gente escuta, quando a gente faz perguntas e segue a intuição, ela é alimentada. Então, a gente tem que, assim, ó, como um músculo no nosso corpo, se o músculo ele não for usado, acaba definhando. A intuição é exatamente igual, sem alimento, sem atividade, ela se atrofia. A alimentação da boneca é um ciclo essencial da mulher selvagem, aquela que é a guardiã de tesouros ocultos. Vassalisa alimenta a boneca de duas formas. Primeiro, ao lhe dar um pedacinho de pão, um pouco de vida para essa nova aventura psíquica.
E em segundo lugar, ao encontrar o caminho até a velha, a mãe selvagem, a Baba Yaga, e seguindo o que lhe diz a boneca. Então ela faz, tipo, ela segue o que a boneca diz, porque ela pergunta. A primeira lição que eu aprendo, ela perguntou para a boneca: é esse caminho que eu devo seguir ou é aquele? Então ela faz perguntas e segue o que a boneca lhe diz. Então ela alimenta dessa maneira. Assim que a nossa intuição é um músculo. Se a gente não utiliza, ele se atrofia. Então que a gente tenha que usar a nossa intuição para que ela venha a ser ativa, venha a ser ativada na nossa vida. A quarta tarefa é encarar a megera selvagem. A megera selvagem é a Baba Yaga, né? A babá é uma bruxa com um nariz grande, ela é feia, ela é braba, né? Ela é medonha, né? Então, na parte da história, a Vassalisa encontra a megera selvagem pessoalmente. As tarefas desse encontro são os seguintes: ser capaz de suportar o rosto apavorante da deusa selvagem, se hesitar, topar com a Baba Yaga, familiarizar-se com o mistério e a estranheza, a alteridade do selvagem, residir na casa de Baba Yaga por algum tempo, adotar nas nossas vidas alguns dos seus valores, tornando-nos, portanto, também um pouco estranhos. Comer seus alimentos, aprender a encarar um poder enorme nos outros e, subsequentemente, nosso próprio poder. Permitir que a criança frágil e boazinha em excesso vá definhando ainda mais. Então, a Baba Yaga, ela mora numa casa que descansa sobre pernas de galinha. Tu já pensou, tu vê uma casa que ela tem perna de galinha? Pois é, ela é assim. Ela gira e dá voltas quando bem entende. Nos sonhos, o símbolo da casa reflete a organização do espaço psíquico habitado por uma pessoa, tanto no consciente quanto no inconsciente. Por ironia, se esse fosse um sonho compensatório, a casa excêntrica insinuaria que o sujeito, nesse caso Vassalisa, é por demais insignificante. Baba Yaga, a doação da boneca intuitiva pela doce mãe verdadeira não está completa sem as tarefas e as provas apresentadas pela velha selvagem. Baba Yaga é a medula da mulher selvagem. Descobrimos isso a partir do seu conhecimento de tudo o que aconteceu antes. Sei, diz ela quando Vassalisa chega, conheço você e seu pessoal. Além disso, a semelhança das suas outras encarnações como Mãe dos Dias e Mãe Nix, Mãe da Noite, a deusa da vida, morte e vida, a velha Baba Yaga é a guardiã dos seres da terra e dos céus. O dia, o sol nascente e a noite, ela o chama de meu dia e minha noite. Baba Yaga é assustadora por ela ser o poder da aniquilação e o poder da força da vida ao mesmo tempo. Contemplar seu rosto é ver a vagina dentada, olhos de sangue, o recém-nascido perfeito e a asa dos anjos todos juntos. Vassalisa encara a Baba Yaga não com atitude obsequiosa, né? Tipo assim, querendo agradar muito ela, querendo ser muito prestativa. Não, ela não chegou assim. Não com arrogância ou cheia de fanfarrice, nem fugindo ou se escondendo. Ela se apresenta com honestidade, exatamente como ela é, né? Muitas mulheres estão se recuperando dos seus complexos de ser boazinha, nos quais, independentemente de como se sentissem, independentemente do que eles acossassem, elas reagiram de uma forma tão doce a ponto de ser praticamente humilhante. Embora elas pudessem sorrir gentil durante o dia, à noite rangiam os dentes como bestas. Era a Yaga na sua psique lutando para se expressar. Então, esse excesso, né, da mulher querer agradar demais, né, quando ela tem um medo desesperado de se ver privada dos seus direitos ou de que a considere desnecessária, né, quando ela não se sinta útil, ela não pode não ser útil, né, para alguma pessoa, mas ela tem que ser útil para ela tem que ser importante para ela mesma, né? Então, 2 sonhos de maior impacto que eu já ouvi foram os de uma mulher que decididamente precisa ser menos submissa. No primeiro sonho, ela herdava um álbum de fotografias
um álbum especial com fotos da mãe selvagem. Ela ficou muito feliz até a semana seguinte, quando sonhou que abria um álbum parecido e ali estava uma velha horrível que olhava para ela. A megera tinha os dentes sujos de musgos e do seu queixo escorria o negro sumo de... Enfim, ela era tipo feia, né? Seu sonho é típico das mulheres que estão se recuperando de ser boas demais. O primeiro sonho demonstra um aspecto da natureza selvagem, o aspecto benévolo e generoso, tudo o que corre bem no seu mundo. No entanto, quando a mulher selvagem toda pegajosa lhe é apresentada, bem, epa, será que não podíamos adiar um pouco essa parte? A resposta é não. Ela não quis agradar a Baba Yaga, tipo assim, ela chegou lá na casa dela, explicou que ela queria fogo, e ela perguntou por quê, ela disse porque eu quero, e a Baba Yaga disse que ela tinha que organizar a casa dela, fazer comida. Então, ela não quis agir com Baba Yaga de uma forma agradadora, ela não quis fazer isso, eu quero agradar, eu quero fazer com que ela goste de mim. E não, gente, ela foi honesta, ela foi sincera, falou o que ela queria, né? Então, muitas mulheres, elas têm medo de ser desnecessária, mas a gente não tem que como é, desagradar a gente. Então a gente não tem que querer, né, negociar os nossos valores, né, para agradar o fulano ou cicrano. A gente não tem que querer abrir mão dos nossos sonhos, né, das nossas metas para agradar pessoas, o que a gente gosta de fazer. Muitas pessoas acabam entrando em relacionamentos e acabam se anulando, acabam se envolvendo com as pessoas e deixam de fazer seus hobbies, deixam de ler seus livros, deixam de, enfim, né, sair com suas amigas, fazer cursos, se desenvolver, cuidar do seu corpo, da sua saúde, só para viver em função do outro e acaba esquecendo quem é, né? Então a gente tem que conhecer a nós, né? E não negociar isso. Então a Baba Yaga, ela já é uma mãe selvagem, né? Teve a mãe boa e ela já é a megera, né? Ela já é a mais braba, né? Digamos assim. Então, quinta tarefa, servir o não racional. Então, na parte, né, que ela pediu fogo para Baba Yaga, a Baba Yaga concordou, mas aí ela teria que trocar alguns serviços para ela, no caso, arrumar a casa, né, fazer a comida. Então, ela falou limpar, escolher, alimentar, criar energia e ideias, lavar roupa da Yaga, cozinhar para ela, limpar a sua casa e separar os elementos. Então, a tarefa é a seguinte: a de varrer o casebre e o quintal. Nos contos de fadas, né, do leste europeu, as vassouras muitas vezes são feitas de gravetos de árvores e arbustos e ocasionalmente das raízes de plantas rijas. Então, o trabalho da vassalisa consiste em passar esse objeto, feito de materiais vegetais, sobre o piso da casa e do quintal para manter o local limpo de resíduos. A mulher sábia mantém seu ambiente psíquico organizado, que é como eu comentei para vocês, a gente tem que cultivar pensamentos bons na nossa cabeça, né? Ser grata, fazer terapia se for possível, pra gente ser saudável emocionalmente, ter metas, ter objetivos. Para muitas mulheres, essa tarefa exige que elas separem todos os dias algum tempo para contemplação, que abram um espaço para habitar que seja nitidamente seu, com papel, caneta e tintas, ferramentas, conversas, tempo e liberdade que se destinam apenas a esse trabalho. Para muitas delas, a psicanálise e outras experiências de mergulho e transformação fornecem o local e o tempo especiais para esse trabalho. Então, cada mulher tem suas próprias preferências e estilo. Então, gente, é como eu falei, tipo, uma pessoa querer fazer uma terapia para se conhecer melhor, ou quer fazer um projeto que tem muito tempo que ela quer isso,
e ela não começa. Então esse momento dela realmente começar a olhar para si, ter autoconhecimento, né? E é sobre isso, né? Essa limpeza. Então colocar a ordem, né? Nos ciclos das mulheres, é limpar pensamento, renovando nossos valores com regularidade, eliminar da nossa mente as insignificâncias, varrê-las, purificar nossos estados de pensamentos e sentimentos com regularidade, acender a fogueira criativa e cozinhar ideias num ritmo sistemático. E especialmente cozinhar muito para alimentar o relacionamento entre nós mesmas e a nossa natureza selvagem. Então, a sexta tarefa é separar isso daquilo. A história da Baba Yaga exige que Vassalisa faça duas tarefas muito difíceis. As tarefas psíquicas da mulher são as seguintes: aprender a discriminar meticulosamente, a separar as coisas uma das outras com o melhor discernimento, aprender a fazer distinções ao escolher o milho são do milho mofado, a escolher a papoula do estrume. Então fazer essa separação, né? Observar o poder do inconsciente, como ele funciona mesmo, né? Quando o ego não está familiarizado, os pares de mãos que aparecem no ar. Aprender mais sobre a vida, o milho e a morte em semente de papoula, né? A separação disso, que ela quer representar, né? São a vida, né? Que é o milho, a vida, e a morte, a semente de papoula. É o que precisa viver na nossa vida e o que precisa morrer. Relacionamentos tóxicos, abusivos, pessoas que não agregam valores na nossa vida, onde a gente conta alguma coisa para essas pessoas que elas querem podar a nossa asa, elas querem nos colocar de forma pequena, né? Então, essas pessoas que devem morrer da nossa vida, essas pessoas que a gente deve se afastar, correr, né, distância, até porque isso diminui a nossa intuição. Isso faz com que a nossa intuição ela fique paralisada, ela não cresça, porque ela tá abafada. Então essas pessoas, elas abafam a nossa intuição. Pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos, pessoas que tu fala uma ideia, ela diz: ah, mas tu não tem capacidade para fazer isso, ah, mas tu não tem dinheiro para isso, ah, mas tu ainda é muito nova para isso. Enfim, são pessoas que tu fala uma ideia, ao invés de elas te apoiarem, elas não te apoiam. Então essas pessoas a gente tem que afastar, que devem morrer da nossa vida, porque as pessoas que devem viver na nossa vida são as pessoas que nos apoiam, são as pessoas que falam: nossa, vai dar certo, nossa, muito legal a tua ideia, muito legal, parabéns, tu vai conseguir. Então essas pessoas que a gente tem que estar próxima, porque quando a gente fala alguma da nossa ideia e elas apoiam, a gente tá criando a autonomia da nossa vida, né? A gente tá ouvindo os nossos desejos. Então, se a pessoa diz apoia, porque ela quer que a gente cresça, né? Que a gente seja a gente mesmo. Então, são essas pessoas que a gente tem que estar próxima. E sétima tarefa é perguntar sobre os mistérios, né? Então, Vassalisa faz algumas boas perguntas a Yaga. As perguntas são perguntar, tentar aprender mais a respeito da natureza, vida e morte, e de seu funcionamento, perguntar sobre os cavaleiros, porque quando ela se aproximou da casa, haviam 3 cavaleiros, um vermelho, um preto e um branco, né? Então ela acha interessante perguntar sobre ele, ter essa curiosidade, né? Vou ler aqui uma parte que fala assim, né? Então, Vassalisa fez as seguintes perguntas: perguntar e tentar aprender mais a respeito da natureza, vida, morte e vida, e de seu funcionamento. Vassalisa pergunta sobre os cavaleiros, aprender a verdade acerca da capacidade de compreender todos os elementos da natureza selvagem.
Saber demais pode envelhecer antes do tempo. Todas nós começamos com a pergunta: quem sou eu na realidade? Qual a minha função aqui? A Yaga nos ensina que somos a vida, morte e vida, que esse é o nosso ciclo, que esse é o nosso insight muito particular do feminino profundo. Ou seja, que nós precisamos deixar coisas morrerem da nossa vida, pessoas morrerem da nossa vida, para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente evoluir. Né? E que outras pessoas e que outras situações tem que viver na nossa vida, tem que viver a intuição, tem que viver o nosso amor próprio, tem que viver o nosso autoconhecimento. Então, o cavaleiro negro e vermelho e o branco simbolizam as antigas cores associadas ao nascimento, à vida e à morte. Essas cores também representam velhas ideias de descida, morte e renascimento. O negro significando a dissolução de antigos valores, o vermelho, o sacrifício de ilusões mantidas anteriormente, e o branco, a nova luz, um novo conhecimento que deriva de ter vivenciado as duas primeiras cores. Os termos usados nos tempos medievais são nigredo, negro e rubedo, vermelho, albedo, branco. Então, eles descrevem uma alquimia que segue o trajeto da mulher selvagem, o trabalho da mãe, vida, morte e vida, né? As cores da história são extremamente preciosas, pois cada uma tem o seu lado de morte e o seu lado de vida. O negro é a cor da lama, da fertilidade, da substância básica na qual semeamos nossas ideias. No entanto, o negro é também a cor da morte, do escurecimento e da luz. O negro tem ainda um terceiro aspecto. Ele é a cor associada àquele mundo entre os mundos, no qual se baseia a loba, pois o negro é a cor de descida. O negro é uma promessa que você logo irá saber algo que não sabia antes. O vermelho é a cor do sacrifício, da fúria, de matar e de ser morto. No entanto, o vermelho também é a cor da vida vibrante, da emoção dinâmica, da excitação, dos eros e do desejo. É uma cor considerada um poderoso medicamento para as enfermidades psíquicas, uma cor que desperta o apetite no mundo inteiro. Existe uma figura conhecida como a Mãe Vermelha. Ela não é tão conhecida quanto a Madonna ou Mãe Negra, mas é a guardiã de coisas que passam. Suas graças são especialmente procuradas por quem está para dar à luz. E o branco é a cor do novo, do puro e do imaculado, e também a cor da alma livre, do corpo, do espírito desembaraçado, do físico, é a cor da nutrição essencial, do leite materno. Por outro lado, é a cor dos mortos, daquilo que perdeu seu tom rosado, o rubor da vitalidade. Quando surge o branco, tudo fica temporariamente tabula rasa, sem nenhuma inscrição. O branco é a promessa de que existe nutrição suficiente para que tudo comece de novo. E agora na oitava tarefa é de pé nas quatro patas. A Yaga sente repulsa pela bênção da mãe, falecida e dá a vassaliza à luz. Uma caveira incandescente numa vara. Numa vara dizendo-lhe que se vá. As tarefas dessa parte da história são as seguintes: assumir um poder imenso de ver e afetar os outros, o recebimento da caveira. Ver as situações da própria vida com essa nova luz, descobrir o caminho de volta à família da madrasta, né? Baba Yaga, ela sente repulsa porque Vassalisa foi abençoada pela mãe, ou sente repulsa por bênçãos em geral. Na realidade, nenhuma alternativa nem outra. Considerando-se acréscimos religiosos cristãos mais recentes, também tem-se a impressão de que nesse ponto a história foi modificada para fazer com que a Yaga parecesse temer o fato de Vassalisa ter sido abençoada, cumprindo assim o desejo de patronos da religião mais moderna, né? O fato dela ter ficado assim, com raiva, né, ou repulsa, foi porque ela ficou irritada com o fato de a bênção ser proveniente da mãe boa demais, a doce, gentil, queridinha, né? Que acho que é aquela de agradar, querer agradar todo mundo, né? Enfim. Se Yaga for fiel a si mesma, ela não gostará de estar próxima demais por muito tempo do lado submisso, recatado da natureza feminina. Então, a Baba Yaga, ela é a mãe selvagem, aquela mãe já mais brava, é aquela mãe já mais assim, que não tolera certas coisas, né?
Então, embora a Yaga seja capaz de dar o sopro da vida a um filhote de camundongo, com uma ternura infinita, ela prefere não se aproximar demais da doçura e da luz. Isso deixa nas mãos da psique pessoal. Nesse sentido, pode-se dizer que ela sabe muito bem ficar no seu lugar. Seu lugar é o mundo subterrâneo da psique. O lugar da mãe boa demais é o mundo da superfície. Embora a doçura tenha a condição de se adaptar ao mundo selvagem, o mundo selvagem não consegue ficar muito tempo restrito aos limites da doçura. Quando a mulher integra esse aspecto da Yaga, ela deixa de aceitar, sem questionamento, cada sugestão, cada farpa, qualquer coisa que lhe apareça pela frente. Para conquistar um distanciamento mínimo da carinhosa bênção da mãe boa demais, a mulher aos poucos aprende não só a olhar, mas a fixar os olhos e vigiar com atenção, e cada vez mais a não ter paciência com gente enfadonha, né? Que são aquelas pessoas, como eu já falei, pessoas que não te acrescentam, pessoas que querem diminuir teu brilho, pessoas que querem te podar, querem cortar tua asa, pessoas que só sabem falar de ti, que não te fazem bem, são relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Seja de amizade, seja relacionamento amoroso, ou seja com uma pessoa da sua família. Tendo a criado através... Então, como a Vassalisa, ela arrumou a casa da Baba Yaga, fez comida, ela adquiriu uma habilidade, um poder selvagem dela, né, também. Então, ela recebeu esse poder selvagem, de ser mais crítica, né, de não ser tão boazinha. Então, vale ao contrário, a falta de intuição, a falta de sensibilidade para com os ciclos ou a negação. Tipo assim, ela recebeu essa parte da megera selvagem, da Baba Yaga, de ser crítica, de não tolerar certas coisas, de não querer qualquer pessoa próxima dela, né? De se afastar de pessoas ruins, tóxicas, e é isso. Então, a falta de intuição, a falta de sensibilidade para com os ciclos ou a negação, a seguir o próprio conhecimento da origem e as escolhas que acabam se revelando infelizes e até mesmo desastrosas. A intuição não é para ser consultada uma vez e depois esquecida. Ela não é descartável. Ela deve ser consultada a cada passo do caminho. Quer o trabalho da mulher seja o de enfrentar um demônio interior, quer seja o de contemplar alguma tarefa no mundo externo. Examinemos agora a caveira com a luz incandescente, né? Que ela deu para ela essa luz para ela colocar na casa dela, né? E essa caveira também representa a intuição. Portanto, Yaga dá a Vassalisa a caveira acesa, ela está dando um ícone de velha, uma ancestral sábia que deverá carregar pelo resto da vida. Uma ancestral sábia que um ícone de velha que ela deverá carregar para o resto da sua vida. Ela está iniciando Vassalisa no legado matrilinear do conhecimento que pertence íntegro e vicejante nas grutas e desfiladeiros da psique. Então ela conseguiu largar a proteção da sua própria mãe boa demais interior e aprendeu a esperar a diversidade no mundo externo e lidar com ela no estilo forte em vez de complexo. Ela aprendeu que a madrasta e as irmãs não eram boas para ela, eram pessoas tóxicas, eram pessoas ruins. Ela conseguiu transpor as trevas, né? Ela conseguiu fazer essa limpeza dos pensamentos ruins, negativos, de organizar a sua mente. Então, ela passou a colocar limites. Então, aprendeu a discriminar e separar o pensamento dos sentimentos. Aprendeu a reconhecer a imensa força selvagem da sua própria psique, né? Ela aprendeu acerca da vida, morte e vida e do dom das mulheres sobre tudo isso. Ela aprendeu através da Baba Yaga.
Ela aglutinou todo o seu poder e agora vê o mundo e a sua vida através desse novo enfoque. Então, a nona tarefa é reformular a sombra. Ela volta para casa com a caveira, né, incandescente, e ela sente medo. Ela sente medo da caveira, porque a caveira parece má, assim, né? Ela fica com medo. E quando ela sente medo da caveira, a caveira fala para ela que ela não ter medo dela, que ela continue, né? A caveira, ela também é uma representação da intuição. Ela não faz mal a Yaga, nem a vassaliza, e dispõe de um poder de discriminações exclusivo. Então, eu vou ler aqui algumas partes que eu grifei que eu achei interessante, né? Por um momento, vassaliza sente medo do poder que carrega e pensa em jogar fora a caveira luminosa. No entanto, uma voz sobrenatural de dentro da caveira recomenda que ela fique calma e siga em frente, e isso ela consegue fazer. Cada mulher que resgate sua intuição e seus poderes semelhantes ao da Yaga chega a um ponto em que se sente tentada a se desfazer deles. Pois de que adianta ver e saber todas essas coisas? Essa luz da caveira não perdoa. Sob sua claridade, os velhos são idosos, os belos exuberantes, os bobos, tolos, embriagados e bêbados, os infiéis traiçoeiros e o inacreditável registrado como um milagre. Né? A luz da caveira vê o que vê. Ela é eterna e fica sempre ali à frente. Então, a caveira aponta para o lugar onde se trama a traição, onde a coragem falta àqueles que dizem o contrário. Ela denuncia a inveja oculta como gordura fria por trás de um sorriso de carinho. Ela indica os olhares que são meras máscaras para a aversão. No que diz respeito a nós mesmas, sua luz brilha com a intensidade. Ela ilumina nossos tesouros bem como nossas fraquezas. Enquanto vassaliza avança floresta dentro, ela sem dúvidas está pensando também na família da madrasta que perversamente a mandou sair para a morte. Então, quando a caveira vai colocar a luz ali dentro da casa dela, ela não perdoa, a caveira não perdoa. Ela simplesmente fala pra... Ela mata a madrasta e as filhas, né? Relembrando aquilo que eu já comentei anteriormente, que a gente tem que deixar morrer o que precisa morrer da nossa vida e viver o que precisa viver. O que precisa morrer são pessoas tóxicas que tentam diminuir nossas conquistas, que tentam nos manipular, que tentam fazer com que a gente não cresça, não, como é que eu posso falar? Não querem que a gente mostre nosso total potencial. Então são essas pessoas que a gente tem que deixar morrer das nossas vidas, para que o bem, o melhor, o maior possa surgir, né? Então é um ensinamento extraordinário, que a gente possa deixar pessoas, relacionamentos, amizades que não nos fazem bem, que não nos apoiam, que não nos incentivam, relacionamentos abusivos, todas essas coisas que possam morrer da nossa vida, né? Não é fácil. Aqui mostra a mãe dela, boa demais, morreu. Não deve ter sido fácil, né? Mas ali mostra que é a nossa vontade de agradar as pessoas, de ser, né, uma pessoa que não impõe limites. Isso também tem que morrer. Tem que morrer para que a intuição da caveira, né, que é essa já que põe limites, que é essa já mais séria, possa
aparecem na nossa vida. Então, esse foi o vídeo do capítulo 3 do livro Mulheres com os Lobos, que correm com os lobos. O que eu penso sobre o capítulo, na minha opinião? Eu achei que ele é um capítulo muito grande. Poderia resumir mais o que ela quer dizer, né? Então, se ela resumisse mais, ficaria mais fácil, melhor, né? Não tão denso. Essa é a minha opinião, ficou um pouco denso o capítulo. O livro em si é denso porque ele fala de histórias e reflexões, faz a gente refletir, faz a gente mudar padrões, comportamentos, pensamentos. Então, esse livro é excelente para mulheres que querem aprender mais sobre feminilidade, aprender mais sobre como tratar a si, como desenvolver amor próprio, conhecimento de si mesma. Então, esse livro ele é muito, muito, muito bom, né? Então, obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Já se inscreve aqui no canal, que breve eu estarei postando sobre os demais capítulos do livro. E muito obrigada por acompanhar aqui comigo meu canal. Beijos!